Será que as celebridades mais ricas do mundo poderiam viver como pessoas comuns? Embora pareça incrível, algumas das estrelas mais famosas de Hollywood decidiram se afastar do brilho e dos excessos. Leonardo DiCaprio prefere andar de bicicleta em vez de um carro de luxo. Jennifer Lawrence ainda faz compras em lojas de desconto e Keanu Reeves viaja de metrô como se nada fosse. Mas, o que os levou a adotar esse estilo de vida? O que você está prestes a descobrir fará você questionar tudo o que acreditava saber sobre fama e dinheiro. Isso é simplesmente impactante. Como Elijah Wood conseguiu viver como um hobbit em um mundo de luxo? Quando você pensa em alguém que protagonizou uma das sagas mais bem-sucedidas do cinema, imagina essa pessoa vivendo uma vida simples e modesta. Elijah Wood, nosso querido Frodo Baggins, poderia ter escolhido o caminho do excesso, mas surpreendentemente, decidiu exatamente o contrário. Depois de participar de uma franquia que arrecadou mais de 1,1 bilhão de dólares nas bilheterias, qualquer um poderia imaginar que Wood gastaria em mansões, carros de luxo e viagens exóticas. No entanto, sua realidade é bem diferente. Elijah não caiu nos excessos de Hollywood. Com um patrimônio próximo a 20 milhões de dólares, este ator se instalou em uma casa vitoriana localizada em Austin, Texas. Mas não é uma mansão extravagante. Trata-se de uma residência construída no ano de 1890 que precisa de reformas. Por que alguém com seus recursos faria isso? Talvez porque, como os hobbits, ele encontre mais valor nos detalhes cheios de história e encanto, do que no superficial. Enquanto outros atores esbanjam em jatos particulares, Elijah investiu em um capricho muito peculiar. Um sistema de áudio vintage. É mais provável vê-lo procurando entre discos de vinil do que passeando por uma concessionária de carros de luxo. Seus veículos são tão discretos quanto ele mesmo. Um Audi A4 e um Mini Cooper S. Para alguém que uma vez levou o anel único ao Monte do Destino, essa atitude parece se encaixar perfeitamente. No entanto, o Aya não é modesto apenas em coisas materiais, mas também em espírito. Ele é conhecido por seu trabalho filantrópico e por manter uma conexão sincera com aqueles ao seu redor. Talvez por isso, muitos o veem como uma verdadeira representação de um hobbit na vida real, amante do simples, próximo, e com uma visão clara do que realmente importa. Não se trata do tesouro de um dragão, mas dos pequenos prazeres, como um vinil raro de 300 dólares. É fácil viver assim com apenas 20 milhões no banco? Talvez não seja simples para aqueles que estão presos no brilho superficial, mas para alguém como Elijah Wood, essa vida é um legado que vale mais do que qualquer mansão em Beverly Hills. E se você acha que isso é excepcional, espere para conhecer a próxima história, onde outra estrela desafiou as expectativas de luxo. Porque neste estranho mundo das celebridades, nem tudo é o que parece. Zooey Deschanel vive como uma garota normal, mas com uma fortuna incrível. Se você achava que a modéstia de Elijah Wood era surpreendente, espere para conhecer Zooey Deschanel, que parece ter feito da simplicidade seu próprio estilo de vida. Conhecida por seus papéis em comédias como New Girl, onde interpretou a adorável e peculiar Jace Day, Zooey conseguiu acumular uma fortuna próxima a 25 milhões de dólares. No entanto, sua vida cotidiana poderia facilmente ser confundida com a de qualquer pessoa comum que se preocupa em economizar e evitar excessos. Zooey, em vez de habitar uma mansão extravagante digna de estrelas de cinema, optou por uma casa modesta nas colinas de Hollywood Hills. Este refúgio acolhedor, longe dos palácios suntuosos aos quais outras celebridades nos acostumaram, custou-lhe apenas 1.690.000 dólares. Uma soma que parece pequena, comparada com os rendimentos de muitos na indústria. Mas isso não é o mais chamativo. Deschanel se tornou uma defensora da poupança e do consumo responsável, evitando o uso de roupas de marcas de alta costura.
No seu dia a dia, a atriz é uma fervorosa amante das lojas de segunda mão, onde encontra roupas com estilo, mas a preços acessíveis. O que diriam os críticos de moda se soubessem que uma estrela desse calibre foge dos designers mais exclusivos? Pois o que Sui sempre deixou claro é que o estilo não tem a ver com dinheiro, mas com criatividade. O verdadeiro estilo reside em quem você é, não em quanto você gasta. Ela disse em mais de uma ocasião. Durante seu divórcio, foram revelados detalhes surpreendentes sobre sua economia. Apesar de seus consideráveis rendimentos, suas despesas mensais mal chegavam a $22.000, deixando o restante para poupança e investimentos. Tal disciplina financeira fez com que seus cartões de crédito permanecessem com saldos zerados, algo que poucos em Hollywood podem dizer. E quanto aos seus prazeres simples? Ao contrário daqueles que se enchem de gadgets de última tecnologia, Deschanel prefere colecionar objetos vintage, como seu amado ukulele, com o qual compôs várias músicas em seus momentos de tranquilidade. Mas Zoe não se limita apenas a economizar e viver com simplicidade, ela também é uma empreendedora visionária. Ela fundou o HelloGiggles.com, uma plataforma de conteúdo positivo dedicada a empoderar mulheres e combater a negatividade com um toque de humor e calor. Além disso, seu espírito caseiro contrasta com a imagem de glamour que muitos associam ao seu nome. Deschanel encontra maior felicidade organizando jantares íntimos com amigos do que participando de grandes eventos de tapete vermelho. Sua casa é um lugar onde se respira tranquilidade, decorada em um estilo elegante, mas sem pretensões. Nela, cada canto conta uma história, com móveis e objetos que ela mesma selecionou por seu significado emocional. E não pelo seu preço. O estilo de vida de Sui nos lembra que, às vezes, o extraordinário reside no ordinário. E é que, assim como Elijah Wood, ela encontrou o verdadeiro valor das coisas naquilo que não se pode comprar. Mas, será que esse comportamento é realmente comum entre os ricos e famosos? Talvez, nem tanto. Mas espere, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Uma estrela de renome, uma verdadeira rainha do cinema histórico, também decidiu se manter em um caminho onde a simplicidade é a regra, e não a exceção. Você consegue imaginar quem pode ser? A resposta é tão incrível quanto a história que você acabou de ler. Keira Knightley, uma pirata da moda, com uma vida mais modesta que a sua. Você consegue imaginar a deslumbrante Keira Knightley, estrela de sucessos como Piratas do Caribe e Desejo e Reparação, vivendo com um orçamento limitado que não cobriria nem os caprichos de um personagem de seus filmes? Pois é real. Apesar de acumular um patrimônio líquido próximo a $80 milhões, Knightley optou por um estilo de vida que poderia ser considerado austero, mesmo para alguém comum. Enquanto muitos de seus colegas esbanjam em mansões e extravagâncias, Keira prefere manter-se fiel a uma regra que rompe com os excessos de Hollywood. Ela se destina apenas $50 mil por ano para despesas pessoais. Este valor é surpreendentemente baixo para uma mulher que poderia se permitir banquetes dignos da alta sociedade vitoriana que tantas vezes encarnou na tela. Mas, por que ela faz isso? Sua resposta é tão simples quanto contundente para não se afastar da realidade e continuar conectada com as pessoas comuns, aquelas que compartilham risadas e conversas cotidianas sem a pressão do luxo excessivo. Knightley vive com seu marido, o músico James Brigham, e seus filhos em uma casa geminada localizada em Londres. Não há piscinas de mármore nem lustres de ouro, mas sim, uma residência acolhedora, repleta de detalhes que refletem seu amor pela vida simples. Seu casamento, por exemplo, foi um evento íntimo ao qual compareceram tão poucas pessoas que a lista de convidados não poderia encher nenhum pequeno barco pirata. E seu vestido de noiva, longe de ser uma criação nova e cara, foi um design da Chanel que ela já havia usado em várias ocasiões anteriores. Para Knightley, sustentabilidade e estilo andam de mãos dadas. É irônico, não é?
Elijah Swan, o personagem que conquistou éguas em busca de tesouros, vive na realidade como se diamantes e pérolas fossem a última coisa em sua lista de desejos. Mas essa prudência financeira não é apenas uma fachada. Durante seu divórcio, descobriu-se que a empresa que representa seus interesses, Kiku Stabado, gerou mais de 2 milhões de dólares em honorários por filmes e contratos. Mas Keira só pagou a si mesma cerca de 53 mil dólares. Sim, a mulher que interpretou uma pirata é, essencialmente, uma mestre na arte da economia. Suas escolhas pessoais também refletem essa filosofia. Ela foi vista passeando tranquilamente pelos mercados locais, comprando produtos frescos e evitando qualquer tipo de luxo desnecessário. Ao contrário daqueles que não podem sair sem uma escolta ou uma limusine, Keira gosta de percorrer as ruas com discrição, às vezes acompanhada por sua família ou seus amigos mais próximos. É essa naturalidade que a torna ainda mais admirável para seus seguidores, que veem nela uma autêntica heroína de carne e osso. Mas não pense que tudo é sacrifício. Knightley sabe aproveitar a vida de maneira genuína. Ela adora passar tempo em casa, onde organiza reuniões simples, mas cheias de calor. Seus gostos se inclinam para o artesanal e o feito com carinho. Ela até foi fotografada usando com orgulho roupas que encontrou em pequenas lojas vintage, demonstrando que a verdadeira moda não é uma questão de preço, mas de identidade. Keira Knightley demonstrou que o brilho e o glamour são apenas uma parte superficial do que significa ser uma estrela. Sua história nos convida a refletir sobre as decisões que tomamos em nossas próprias vidas. Realmente precisamos de tudo o que desejamos? Às vezes, o maior tesouro é aquele que não tem valor material. E quando uma atriz com múltiplas indicações ao Oscar nos ensina isso, não resta mais nada além de admirar sua sabedoria. Mas se essa cena te pareceu surpreendente, espere pelo que vem a seguir. Porque agora descobriremos uma mulher que, apesar de ter chegado ao céu de Hollywood, conhece como ninguém o significado da luta. Quem é ela? Sua história vai te emocionar mais do que imagina. Quem diria que Bali Beori, uma vencedora do Oscar, já viveu em um abrigo para pessoas sem teto? Poderia parecer impossível acreditar que uma mulher com um Oscar na estante, uma carreira cheia de sucessos e um patrimônio de 90 milhões de dólares tenha passado por momentos tão difíceis. No entanto, a história de Bali Beori é uma prova de que, às vezes, o caminho para o estrelato está cheio de desafios quase insuperáveis. Antes de se tornar uma estrela internacional, Bali viveu experiências que marcariam sua perspectiva sobre a vida e o valor do dinheiro. Criada por uma mãe solteira em Cleveland, Beori aprendeu desde muito jovem a ser resiliente. Quando decidiu se mudar para Nova York para perseguir seu sonho de se tornar atriz, os recursos se esgotaram rapidamente. Sem dinheiro e sem um lugar para ficar, Bali passou semanas em um abrigo para pessoas sem teto e na esmaca. Não foi um período fácil, mas me ensinou a valorizar cada oportunidade que se apresentava. Ela confessou em entrevistas. Hoje em dia, Beori poderia desfrutar do luxo de viver em mansões com todas as comodidades imagináveis, mas seus hábitos continuam surpreendentemente modestos. Ela prefere fazer suas próprias compras em lojas de segunda mão e está sempre em busca dos melhores descontos. A estrela que uma vez interpretou uma Bond Girl não hesita em procurar entre as prateleiras de liquidação como qualquer outra pessoa. Essa atitude não é apenas um gesto de humildade, mas uma maneira de manter os pés no chão. Algo que se atribui aos ensinamentos de sua mãe. Mesmo nos momentos mais importantes de sua vida, Bali demonstrou que menos é mais. Seu casamento foi um evento íntimo, com tão poucos convidados que todos puderam caber em um Mini Cooper. Essa decisão reflete sua filosofia de que o verdadeiro valor não reside na ostentação, mas nas conexões pessoais e no significado emocional de cada momento. Apesar dos milhões que ganhou nas bilheterias, graças a filmes como Monsters Ball e Jungle Fever,
Bali ainda teme perder tudo. Viver na incerteza me tornou mais forte, mas também me deixou uma marca profunda, disse. Por isso, continua sendo cautelosa com suas finanças, priorizando a segurança de sua família acima de qualquer luxo passageiro. Esta é Bali Beuri. Uma mulher que enfrentou a adversidade com coragem e que, apesar de suas conquistas, nunca esquece de onde veio. Mas agora é hora de olhar para outra figura poderosa que, assim como Beuri, desafiava o estereótipo das estrelas de Hollywood. Seu nome é sinônimo de escuridão e heroísmo na tela grande, mas sua vida real é completamente oposta. Christian Bale, o Batman que prefere caminhonetes velhas e uma vida humilde. Quem poderia imaginar que o homem por trás de um dos personagens mais ricos e poderosos do universo cinematográfico, o Cavaleiro das Trevas, leva um estilo de vida tão simples? Christian Bale, o lendário Batman da trilogia de Christopher Nolan, não tem nada em comum com o opulento Bruce Wayne. Apesar de sua fortuna de 120 milhões de dólares, Bale optou por viver com uma sobriedade que desconcerta aqueles que conhecem sua trajetória. Esqueça as limusines e os carros de luxo. Bale percorre as ruas de Los Angeles em uma Toyota Tacoma TRD de quase 20 anos. Você pode imaginá-lo dirigindo uma caminhonete que poderia pertencer a qualquer pessoa de classe média? Enquanto Bruce Wayne prefere os Lamborghini Murciélago, Bale parece mais confortável em um veículo que já viu dias melhores. Não preciso de mais do que isso, comentou em mais de uma ocasião. Ao longo de sua carreira, Bale demonstrou um compromisso inabalável com seus personagens, desde o psicopata Yuppie de American Psycho até o sombrio vigilante de Gotham. No entanto, fora das telas, ele rejeita os luxos que muitos de seus colegas consideram essenciais. Durante as filmagens de Inimigos Públicos, ele teve a oportunidade de ficar em uma vila de luxo, mas decidiu se hospedar em um alojamento modesto, mais condizente com o personagem que interpretava, o famoso ladrão de bancos John Dillinger. Bale não conta com assistentes pessoais nem seguranças, já foi visto fazendo compras em supermercados comuns e dirigindo sua própria caminhonete sem nenhuma pretensão. Sua vida é uma contradição fascinante em um mundo onde as aparências são tudo. Mas o que mais chama a atenção é sua capacidade de se desconectar do glamour e se mergulhar em experiências reais. Sua família também é parte fundamental dessa escolha de vida. Bale mencionou em várias entrevistas que seus filhos são sua maior prioridade e que ele não quer que eles cresçam cercados por uma bolha de riqueza. Em vez de ensiná-los o valor do dinheiro, ele prefere incutir o valor da experiência, do esforço e do respeito pelos outros. Christian Bale é um homem que vive segundo seus próprios termos, desafiando o que se espera de uma celebridade com seu nível de sucesso. Mas isso não é tudo. No próximo capítulo desta jornada pelas vidas das celebridades mais modestas, você se aprofundará na história de uma atriz que, apesar de ser uma das favoritas de todos, continua nos surpreendendo com sua humildade e autenticidade. Jennifer Lawrence continua comprando em lojas de desconto, embora seja a atriz mais bem paga do mundo. O que aconteceria se eu te dissesse que Jennifer Lawrence, vencedora de um Oscar e uma das atrizes mais bem pagas do planeta, vive como se o glamour não existisse? Embora possua um patrimônio de 160 milhões de dólares, Lawrence manteve uma vida surpreendentemente simples, afastada do brilho superficial de Hollywood. Nos seus primeiros anos de fama, quando Jogos Vorazes a catapultou para o estrelato, Jennifer vivia em um condomínio modesto, de pouco mais de 130 metros quadrados em Santa Mônica. Enquanto outros atores emergentes se mudavam para mansões em Beverly Hills, Lawrence continuava dirigindo um Volkswagen EOS, um carro tão discreto que mal chamava a atenção. Não vejo a necessidade de gastar em algo que só me leva de um lugar a outro, disse ela em uma ocasião, deixando claro que carros esportivos não eram sua prioridade. Jennifer sempre preferiu gastar seu dinheiro em experiências significativas e em apoiar aqueles que precisam.
Em 2016, ela doou 2 milhões de dólares ao Hospital Infantil de Louisville, um ato que comoveu muitos de seus seguidores. E embora mais tarde tenha se mudado para uma casa maior em Los Angeles e adquirido um elegante condomínio em Tribeca, sua essência permanece intacta. Uma jovem que aprecia as coisas simples, como passar tempo com sua família em Kentucky. Frequentemente, ela é vista comprando em lojas de desconto e brechós. Essa atitude contrasta com a imagem de diva inalcançável que muitos associam às celebridades. Em entrevistas, Lauren se expressou que acha ridículo gastar milhares de dólares em roupas de grife, quando pode encontrar peças únicas e com personalidade em pequenas lojas locais. Por outro lado, Jennifer soube manejar com inteligência a dualidade entre o luxo e a modéstia. Embora participe de eventos de gala, exibindo os designs mais espetaculares, no seu dia a dia prefere roupas casuais e confortáveis. Além disso, ela se tornou uma referência para aqueles que buscam um equilíbrio entre sucesso profissional e autenticidade pessoal. Com cada gesto, Lauren se demonstra que não precisa deslumbrar com excessos. Sua grandeza reside em se manter fiel a si mesma, em uma indústria onde a imagem é tudo. Mas se você achava que sua história era impressionante, espere para conhecer o homem que conseguiu passar da pobreza extrema a ser um dos atores mais reconhecidos do mundo, sem perder sua humildade. Leonardo DiCaprio, o rei do mundo, que preferiu continuar vivendo como um garoto comum. Leonardo DiCaprio, o homem que conquistou o coração de milhões com sua interpretação em Titanic, é também o rosto do ativismo ambiental e da modéstia. Com um patrimônio que supera os 300 milhões de dólares, qualquer um pensaria que DiCaprio vive rodeado de luxos inimagináveis. No entanto, sua realidade é muito diferente. Leonardo demonstrou que, embora a fama e o dinheiro possam te mudar, suas raízes sempre te lembram quem você é. DiCaprio cresceu em East Hollywood, em um bairro humilde onde o dinheiro era escasso. Sua mãe trabalhava como secretária e seu pai vendia quadrinhos underground. Desde pequeno, ele aprendeu o valor do esforço e da resiliência. Quando o sucesso chegou de maneira avassaladora com Titanic, muitos esperavam que ele adotasse um estilo de vida extravagante ao estilo de Gatsby, mas Leonardo tomou outro caminho. Embora tenha tido seus momentos de luxo, como quando comprou uma ilha privada para preservar a biodiversidade, sua vida diária é surpreendentemente sóbria. Ele prefere viver em uma casa discreta em vez de uma mansão palaciana. Ele foi visto usando bicicletas e transporte público, interagindo com pessoas comuns como se não fosse uma das maiores estrelas do planeta. DiCaprio não é conhecido apenas por suas escolhas de vida modestas, mas também por seu profundo compromisso com causas sociais e ambientais. Através de sua fundação, ele doou milhões de dólares para combater as mudanças climáticas, proteger espécies em extinção e apoiar comunidades afetadas por desastres naturais. No ano de 2020, Leonardo destinou 3 milhões de dólares para ajudar os afetados pelos incêndios florestais na Austrália. No entanto, o que realmente se destaca em sua personalidade é sua capacidade de se conectar com os outros. Em mais de uma ocasião, ele ajudou turistas perdidos em Manhattan, oferecendo-lhes direções com um sorriso, sem pretensões. A humildade é algo que nunca se perde, não importa quão alto você chegue, ele afirmou. No dia a dia, é possível encontrar DiCaprio desfrutando de uma xícara de café em uma cafeteria comum, lendo sobre temas ambientais ou participando de reuniões comunitárias. Ele não é alguém que busca constantemente os holofotes, mas uma figura que aprendeu a lidar com a fama com sabedoria. Leonardo DiCaprio é o exemplo perfeito de que a verdadeira grandeza não se mede pelas riquezas que você possui, mas pelo que você faz com elas. Mas não pare por aqui. Ainda há mais celebridades que vão te surpreender com suas escolhas de vida. Desde reis do cinema até ícones da música, cada um tem uma história que desafia nossas expectativas. Lady Gaga, a rainha dos palcos que usa cupons de desconto.
O que você diria se eu te contasse que a extravagante Lady Gaga, famosa por suas aparições impactantes com um vestido de carne e por ter chegado ao Grammy dentro de um ovo gigante, também é conhecida por sua incrível frugalidade? Com um patrimônio que supera os 330 milhões de dólares, muitos pensariam que a cantora vive em meio a luxos, mas a realidade é muito mais surpreendente. Antes de ser a célebre Monster, Stephanie Jones de Lina Germanotta vivia em um modesto apartamento no Lower East Side de Manhattan, pelo qual pagava $1.100 por mês. Mesmo depois de alcançar o estrelato, com sucessos como Poker Face e Bad Romance, Gaga permaneceu nesse pequeno espaço por vários anos, mantendo-se fiel às suas raízes humildes. O mais curioso é que Gaga é uma amante das ofertas. Em entrevistas, ela confessou que gosta de usar cupons de desconto quando vai ao supermercado. Eu adoro boas ofertas. É como um pequeno desafio. Ela mencionou entre risos: quem poderia imaginar um artista do seu calibre revisando as prateleiras de liquidação como qualquer outra pessoa? No entanto, sua atitude econômica não a afastou de suas excentricidades particulares. Gaga investiu milhares de dólares em contratar especialistas paranormais para limpar sua mansão em Malibu de possíveis fantasmas. Para ela, o equilíbrio entre luxo e modéstia é uma forma de manter sua criatividade em fluxo constante. Apesar de seus triunfos, Lady Gaga continua sendo uma pessoa que valoriza o simples, passar tempo com sua família, compor música em seu piano e organizar jantares íntimos em casa. Sua capacidade de se manter fiel a si mesma, enquanto navega pelos excessos do mundo do espetáculo, é o que a torna um ícone tão único. Mas a história não termina aqui. O que acontece quando outro gigante de Hollywood decide levar uma vida tranquila, longe dos holofotes? Prepare-se para descobrir. Ryan Reynolds, o super-herói que troca fraldas em vez de lutar contra o crime. Isso mesmo. Ryan Reynolds, conhecido por seu papel como o irreverente Deadpool, poderia gastar sua fortuna de 350 milhões de dólares em todo tipo de excentricidades. No entanto, este carismático ator preferiu levar uma vida centrada no que realmente importa, sua família. Reynolds, junto com sua esposa Blake Lively, começou sua vida familiar em uma casa modesta de 3 quartos em Bedford, Nova York. Esta casa, longe do glamour de Los Angeles, custou apenas $2.300.000, uma quantia irrisória para um casal tão influente. Mais tarde, eles se mudaram para uma casa um pouco maior na mesma área, mas sempre se mantendo longe da ostentação. Ryan não é o tipo de celebridade que vive em festas intermináveis. Na verdade, ele já brincou várias vezes dizendo que sua ideia de uma noite selvagem é lidar com as birras de suas filhas ou trocar fraldas à meia-noite. Essa abordagem em relação à paternidade gerou admiração entre seus seguidores, que veem nele um homem que sabe equilibrar sua carreira com os valores familiares. Seu humor único também se reflete em como eles gerenciam seus negócios. Proprietário da Aviation Engine e de uma parte de uma empresa de telecomunicações, Reynolds soube investir com inteligência sem deixar de lado sua personalidade descontraída. Prefiro desfrutar de um bom churrasco em casa do que assistir a uma gala cheia de flashes, ele disse em mais de uma ocasião. Além disso, ele se tornou um referencial de autenticidade na indústria. Enquanto outros buscam desesperadamente a validação pública, Ryan encontra a felicidade no cotidiano. Mas se você acha que ele é o exemplo definitivo de humildade em Hollywood, há alguém que supera todas as expectativas. Keanu Reeves, o homem que prefere o metrô às mansões. Nenhuma lista de celebridades humildes estaria completa sem mencionar Keanu Reeves, um verdadeiro mito na indústria. Apesar de ter uma fortuna que gira em torno de $400 milhões, Reeves é conhecido por seu estilo de vida incrivelmente simples, que contrasta com o status de superestrela que alcançou. Keanu, nascido em Beirute e criado em Nova York, teve uma infância cheia de dificuldades.
Seu pai abandonou a família quando ele era apenas uma criança e sua mãe se mudava constantemente, o que fez com que Keanu nunca tivesse um lar estável. Mais tarde, ele sofreu a perda de seu melhor amigo River Phoenix e de sua parceira, assim como a tragédia de sua filha que não nasceu. Mas, em vez de cair no abismo do desespero, Reeves decidiu encontrar consolo na bondade e nos pequenos gestos. Keanu foi visto viajando de metrô, cedendo seu assento a outras pessoas e esperando na chuva para entrar em suas próprias festas. Ele vive em um apartamento modesto e dirige um confiável Honda. Não preciso de mais do que isso, afirmou com a serenidade que o caracteriza. Mas o mais impressionante é sua generosidade. Após o sucesso da saga Matrix, ele doou mais de 80 milhões de dólares para as equipes de efeitos especiais e maquiagem que tornaram o filme possível. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você dá. Reeves é um homem cuja grandeza é medida em atos de bondade, não em propriedades ou carros de luxo. Essa humildade fez com que ele ganhasse o respeito e o carinho de milhões em todo o mundo. Assim conclui este passeio pelas vidas mais modestas de Hollywood. Cada uma dessas celebridades nos lembra que, apesar de todo o brilho que as cerca, a verdadeira grandeza está em manter-se fiel a si mesmo e aos valores que realmente importam.